Salve, gente, professor Vitor Polio na voz, tudo bem com vocês? Pega a visão, ó. Hoje a gente vai para uma aulinha aqui no cursinho da FEFELESH falando de radiciação, tá bom? Então, vamos falar de radiciação e é isso. Então, vamos lá. Então, vamos começar falando de radiciação. Deixa eu só pegar a caneta aqui e vamos falar de radiciação. Radiciação, gente, é a famosa raiz, tá bom? Mas não necessariamente a raiz quadrada, porque a gente tem raiz quadrada, a gente tem raiz cúbica, a gente tem raiz de qualquer índice. E para começar a falar de radiciação, vamos falar o que é raiz, né? Então, por exemplo, vamos colocar aqui uma raiz, aqui um N, aqui é o A, e é isso. Então, como que eu chamo? Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Aqui é a branco que já tá, peraí, deixa eu pegar o verde claro. Como que eu chamo o que tá dentro aqui da raiz? Eu chamo de radicando, tá? O que fica dentro da raiz é o radicando. Esse N aqui a gente chama de índice. E esse símbolo aqui é o que a gente chama de radical, tá? E tudo isso junto é uma raiz. Perdão, é uma raiz, tá bom? Então tem a raiz quadrada quando o índice é 2, tem a raiz cúbica quando o índice é 3, tem a raiz quarta e assim sucessivamente, tá? Professor, tá, mas o que é raiz, né? Raiz, gente, é a operação. Deixa eu colocar aqui, trocar de cor de novo, pegar o branco. É a operação inversa da potência. Como assim, professor? Assim, ó, por exemplo, se eu falo que 3 ao quadrado dá 9, certo? Que é 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, na potência, eu saí do 3 e cheguei no 9. A raiz é ao contrário. Ela vai falar que a raiz quadrada de 9 é 3. Então, ela sai do 9 e cai no 3. Então, tudo que você pensar como raiz, você pensa que é o contrário do elevado. Aí, a raiz cúbica, por exemplo, 2 ao cubo é 8, que é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Tudo bem? Então, você sai de um e chega no outro. Beleza? É isso, é assim que funciona a tal da radiciação da raiz. Tudo bem? Beleza? E aí a gente vai fazer eu vou fazer alguns exemplos. Eu vou fazer aqui do lado e aí depois a gente fala das propriedades, tá? Opa. Fazer alguns exemplos aqui do ladinho. Por exemplo, a raiz de 25, por exemplo, a raiz de 49, a raiz de 3, a raiz cúbica de 27, deixa eu pensar em outra, a raiz cúbica de 64, por exemplo, isso aqui, tá bom? Então, como que a gente faz isso, né? A gente pensa, qual número ao quadrado dá 25? Qual número ao quadrado dá 25 é 5. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Qual número ao quadrado dá 49? O número ao quadrado que dá 49 é 7. 7 ao quadrado dá 49. 7 vezes 7 dá 49. Então, a raiz quadrada de 49 é 7. Qual que é a raiz de 3? Qual o número ao quadrado dá 3? Ah, professor, não é exato. Isso, gente, não é exato. Então, nesse caso, a gente não resolve. A gente deixa como raiz de 3. Tudo bem? Raiz cúbica de 27. Qual o número ao cubo dá 27? É o 3. 3 vezes 3 vezes 3 dá 27, tá bom? E a raiz cúbica de 64, qual o número ao cubo dá 64? É o 4, que é 4 vezes 4 vezes 4. Tá, professor, mas assim, as da raiz quadrada eu acho fácil até de fazer, né?
Mas e se eu não souber, por exemplo, a raiz cúbica de 64, o que eu faço? Você faz assim, gente, ó. Você vai pegar o 64 e você vai fazer como se fosse MMC, né? Você vai, como que é o nome? Desmembrar em fatores primos, tá? É isso, desmembrar em fatores primos. Então, vamos por 2, vai dar 32. Por 2 vai dar 16. Dividido por 2 dá 8, dividido por 2 dá 4, dividido por 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. E como a gente tem raiz cúbica, você vai pegar os trios e juntar. Então, o trio de 2 vai dar 2. E tem outro trio de 2 aqui, vai dar 2. 2 vezes 2 dá 4. Pera aí, que a minha letra aqui embaixo ficou muito feia. Pera aí. Então, 2 e aqui 2 também. 2 vezes 2 que dá 4. Ou seja, a raiz cúbica de 64 é 4. Tudo bem? Ah, e se fosse raiz quinta? Opa! E se fosse raiz quinta, você ia pegar os quintetos. E se fosse raiz sexta, você ia pegar o sexteto. E assim sucessivamente. Tudo bem? Então você pode fazer esse desmembramento fator primo, né? Essa decomposição, essa era a palavra que eu estava procurando. Decomposição em fatores primos, tá? Você pode fazer assim e que você chega no mesmo lugar. Tudo bem? Ah, então quer dizer então que as raízes que não são exatas eu não preciso fazer. Por enquanto não. Depois eu vou explicar para vocês um jeito de deixar a raiz mais bonitinha, mas por enquanto não precisa, tá bom? Inclusive eu vou fazer isso agora antes de fazer as propriedades. Então eu vou apagar a lousa, vou dar um corte agora, eu vou apagar a lousa e aí eu solto, tá bom? E aí quando eu voltar eu já falo dessas raízes que não são exatas, mas que a gente pode melhorar. E depois eu falo das propriedades, tá bom? A aula de radiciação também, gente, não é uma aula tão longa, tudo bem? É uma aula mais tranquilinha, beleza? Então é isso. Vou dar o corte aqui e aí a gente volta falando das raízes que não são exatas. Então vamos lá, gente. Vamos falar das raízes não exatas. Nossa, minha letra ficou bonita aqui. Aqui embaixo não ficou, mas aqui ficou. Então vamos lá. Vamos fazer, por exemplo, vou pegar um exemplo de uma raiz que não vai dar exata, né? Por exemplo, a raiz quadrada, né, de 12. Lembrando que isso vale para todas, tá? Não só para quadrada. Eu vou fazer depois para todas, tá? Para outras, para você ver. Então a raiz de 12. A raiz de 12, gente, ela realmente não tem uma resposta exata, tá bom? Porque assim, pensa assim, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4, né? 3 vezes 3 dá 9 e 4 vezes 4 já dá 16. Então 12 não tem uma raiz exata, certo? Mas não significa que a gente não possa melhorar a carinha dessa raiz. E o que significa melhorar a carinha dessa raiz? É deixar ela do jeito que a gente chama de irredutível. E como que a gente faz isso? A gente faz aqui do lado. Vou fazer aqui, ó. Deixa eu ver. Tá aqui, tá bom. Então eu vou pegar o 12 e eu vou decompor em fatores primos, tá? Então 12 dividido por 2 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. E 3 não dá para dividir por 2. Se não dá para dividir por 2, eu vou para o próximo número primo, que é 3, né? Então 3 dividido por 3 dá 1. A gente já fez essa decomposição em outros casos, tá bom? Beleza, eu fiz isso aqui. Como a raiz é quadrada, eu vou formar, né, duplas, né? Lembra que eu falei agora há pouco da raiz cúbica, que eram trios? Então raiz quadrada dupla, raiz quarta quartetos e assim sucessivamente, tá bom? E essas duplas eu coloco para fora da raiz. Mas eu coloco, gente, só um, né? Só um número que é representante da dupla. Então vai ficar 2 vezes... Professor, mas o 3 aqui não tem dupla. Sim, porque se ele tivesse dupla, a raiz ia ser exata. E não é isso que a gente quer. O 3 ele não tem dupla. Então se o 3 não tem dupla, ele continua dentro da raiz. Então isso aqui ficaria 2 raiz de 3. Tudo bem?
2 raiz de 3. Beleza, gente? Vou fazer mais alguns. Deixa eu fazer mais um aqui, pegar o verde. Fazer a raiz, fazer quadrada também, mas sei lá, de 40. Raiz de 40, vamos supor. Vou fazer aqui embaixo. Então vou pegar o 40. Opa, deixa eu pegar o giz branco para ficar padrão. Então, ó. Vai ficar 40. E aí eu vou dividir em vou dividir em fatores primos, tá? 40 dividido em fatores primos. 40 por 2 dá 20. 20 por 2 dá 10. 10 por 2 dá 5. E 5 não dá nem por 2 e nem por 3, né? Que seria o próximo. Então ele só vai dar por 5, que dá 1. Decompus. O que eu faço agora? Eu pego as duplas e coloco para fora. Uma dupla do número 2, então ela vai para fora. Tem mais uma dupla de 2? Não, só tem um 2 sozinho, então ele não entra em dupla. O 5 tem alguma dupla? Não, então ele também não entra. Então a gente multiplica o que sobrou e coloca dentro da raiz. 2 vezes 5 dá 10, então isso aqui é a mesma coisa que 2 raiz de 10. É o jeito mais simplificado de poder escrever isso aqui, tá bom? Tudo bem? Professor, tá, entendi, mas faz um com raiz cúbica? Faço. Então vamos lá. Raiz. Vou fazer com raiz quarta, tá bom? Pode ser com cúbica também, dá no mesmo, mas só para mostrar para vocês de raiz quarta. Deixa eu pensar aqui. Vou colocar aqui de 80. Raiz quarta de 80. Vou fazer aqui embaixo. Opa, peraí, que eu apertei o botão errado. Aí, raiz quarta de 80, vamos lá. Vamos decompor o 80. Por 2 dá 40, por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5 e por 5 dá 1. Agora, gente, eu não coloco para fora as duplas. Por que eu não coloco para fora as duplas? Porque a raiz é quarta. Então eu vou colocar para fora os quartetos, tá bom? Então 2 é um quarteto de 2, tudo bem? Então vai ficar 2 para fora, vezes a raiz de 5, né? Porque o 5 que ficou para fora, mas aí é a raiz quarta de 5, tá? Não vai ser a raiz que você coloca aqui, é a mesma raiz que estava antes, tudo bem? E o último exemplo dessa primeira parte, gente, das raízes que não são exatas, por exemplo, deixa eu pegar aqui, a raiz é cúbica de 12. Vou usar o 12 só para vocês, para eu não ter que fazer a expansão ali, a decomposição ali. Então olha para cá, ó, para o 12 aqui. Eu estou querendo fazer a raiz cúbica de 12. Para colocar alguma coisa para fora da raiz cúbica, eu preciso usar os trios. Tem algum trio formado no 12? Não, tem a dupla de 2, né? E tem o 3. Então, nenhum desses números estão fazendo trio. Então, eu não consigo colocar nada para fora da raiz. Se eu não consigo fazer isso, gente, colocar nada para fora e etc., e essa já é a forma mais simplificada que tem. Tudo bem? Essa já é a forma, deixa eu fazer o quadradinho para ficar padrão. Essa já é a forma mais simplificada que tem. Não deu para fazer, não deu, paciência, vida que segue. Tudo bem? Às vezes vai dar, às vezes não vai dar. Tudo bem? Beleza, gente, então é aquilo. Apareceu uma raiz na sua frente e você não sabe quanto que dá, vou dar uma dica. Sempre faz essa decomposição, né? Por quê? Se for exata, você vai ver que as duplas, as duplas, os quartetos e tal, elas vão se formar direitinho. Quer ver? Deixa eu dar mais um último exemplo aqui. Ó, raiz quadrada vai de 160 e 196.
Então vamos supor, deixa eu pegar o branco. Vamos supor aqui, gente, que você não lembre por algum motivo que a raiz de 196 é 14, tá? Eu já estou falando para vocês que é 14. Então vamos supor que você não lembre disso. Você pode fazer o quê? Fazer sempre essa decomposição, sempre. Porque aí se der exato, vai dar exato, né? Vai dar o número de dupla certinho. Quer ver? 196 por 2 vai dar 98. 98 por 2 vai dar 49. 49 por 2 dá... Por 2 não. Por 2 não dá. Por 7 vai dar 7. E aqui por 7 vai dar 1. Tá? Lembrando que 49 não dá para fazer nem por 3 e nem por 5. Por isso que eu fui lá para o 7 direto. E aí, como é uma raiz quadrada, você tem que colocar as duplas para fora da raiz. Então vai ficar dupla de 2 para fora da raiz. Dupla de 7 para fora da raiz. Sobrou alguma coisa para ficar dentro aqui? Sobrou alguma coisa para ficar dentro da raiz? Não. Então, é 2 vezes 7. 2 vezes 7 dá 14. Então, esse jeito da composição, da decomposição, né? Eu gosto muito justamente por isso. Porque você não precisa, né, ficar lembrando a raiz de todo mundo. É claro que alguns como a gente faz bastante, a gente lembra, né? Tipo, raiz de 100 é 10, raiz de 49 é 7, raiz de 36 é 6 e tudo mais. Mas se você não lembrar, o que acontece muito, se você não lembrar, você pode fazer a decomposição sempre. Que você ou vai simplificar, como é o caso dessas primeiras aqui, né? Dessas aqui todas. Ou você vai ver que não dá para simplificar, que é o caso dessa. Ou você vai ver que o resultado é exato, que é o caso da última. Tudo bem, gente? Beleza? Ótimo. Então agora não falta muita coisa não, só falta, vão ser mais dois cortes. Esse agora que eu vou falar das propriedades, né? E o outro que eu vou falar das operações, né? Eu vou mostrar para você alguns exemplos de operação, tá bom? Então vou dar mais um corte agora e já volto já com as propriedades. Então vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho das propriedades. A gente tem algumas propriedades aí de radiciação. A primeira propriedade, ela é essa aqui, ó. Propriedade número 1. Propriedade número 1 é que a raiz de A. Deixa eu ver qual que é aqui. A raiz enésima de A elevado a N é igual a A, tá bom? Na verdade, gente, isso aqui é igual ao módulo de A, tá bom? Isso aqui é igual ao módulo de A. Eu vou colocar o módulo aqui, mas basicamente a gente considera A e depois eu vou mostrar o porquê, tá bom? Outra coisa que a gente tem, propriedade número 2, a gente tem que raiz de A, seguindo esse método aqui também, né? Vezes raiz de A é igual a A. Beleza? 3. Propriedade número 3. A raiz enésima de AM é igual a A elevado a M sobre N. Então a gente pode fazer essa conversão aí da raiz para potência. Tudo bem? É isso. Agora a gente entra nas operatórias, tá? Basicamente. Não que as outras não sejam, mas essas são mais operatórias. Então, 4. Propriedade 4 operatória. A raiz de N de A vezes a raiz enésima de B é igual a raiz enésima de A vezes B. Isso só vale para multiplicação e divisão. Se for soma e subtração, não vale. Então, por exemplo, aqui também vale, ó. Espera aí que aqui vai ficar complicado. Acho que o meu problema de letra, gente, é na parte de baixo, acredita? Que a parte de cima a minha letra fica mais bonita, a parte de baixo fica mais feiona. Tudo bem? E acho que a última, que é a mais importante... Ah, não, tem mais duas. Vou colocar a 6 e a 7, tá? A 6 é assim, ó.
raiz de n, a, né, raiz enésima de a, elevado a m. É a mesma coisa que a gente colocar o m só no a, tá bom? Aqui é assim. E a última, eu vou colocar aqui do ladinho, aqui no coube. 7. A última é essa aqui, a raiz de raiz. Raiz n, raiz m de a. É a mesma coisa que raiz n vezes m de a. Tudo bem? Então são essas as propriedades, tá? O que são propriedades? Lembra? São coisas que você pode usar para te ajudar. Às vezes vai te ajudar? Vai. Às vezes vai te ajudar? Não. Então você depende de você saber qual que vai te ajudar e qual que não vai, tá bom? Então eu vou fazer alguns exemplos das propriedades na próxima slide, né? No último corte da aula, que é esse, né? Vou fazer alguns exemplos das propriedades para vocês, tá bom? E é basicamente isso, tá? Então, eu vou pedir para você pausar o vídeo agora, para você poder copiar bonitinho essas propriedades. Desculpa aí as letras, tá? Mas acho que dá para entender. E pedir para você pausar agora e copiar. E aí, quando você despausar, eu já vou ter dado o corte, tá bom? Vou dar o corte agora e é isso. Então vamos lá, gente, fazer os exemplos aí das propriedades. Vou fazer só de algumas, tá? Que eu acho que são mais importantes. E acho que é isso, tá? Por exemplo, uma coisa que é boa das propriedades, né? Então, nem vou numerar o exemplo para você não achar que é exemplo da propriedade 1. Não, são exemplos, tá? Primeiro exemplo, por exemplo, raiz de... Deixa eu pensar. De 10 vezes raiz de 10. É aquele exemplo do raiz de A vezes raiz de A, né? Então, isso aqui a gente sabe que vai dar 10, tá? Então, sempre que for uma raiz vezes uma raiz do mesmo índice, assim, né? De índice 2, na verdade, de índice 2, vai dar 10. A quantidade de vezes. Então, por exemplo, se for raiz cúbica de 10 vezes raiz cúbica de 10, isso não dá 10. Tem que ser raiz cúbica de 10 vezes raiz cúbica de 10 vezes raiz cúbica de 10. Tem que ser n vezes, né? No caso seria 3 vezes. Tudo bem? Outro exemplo aqui que eu queria mostrar que eu acho bem útil, que é esse exemplo aqui, ó. Deixa eu pensar. Raiz de 12 vezes raiz de 3. Por exemplo, raiz de 12 vezes raiz de 3. Tem uma propriedade que ela fala assim, ó, que é a mesma coisa que a raiz de 12 vezes 3, certo? Porque dá para você juntar numa raiz só, quando for multiplicação ou divisão só, certo? Então, 3 vezes 12 dá 36. Isso é a raiz de 36, que dá 6. Ou seja, você juntou e aí deu uma raiz exata. Sempre vai ser assim? Não, mas pode ser que seja, tá bom? Pode ser que seja. Outra, por exemplo, raiz de 7 sobre raiz de 14. Não sei a raiz de 7, não sei a raiz de 14, mas o que eu sei, ó, que isso aqui a gente pode fazer assim, raiz de 7 sobre 14, né? A gente pode juntar numa só. Então isso aqui vai ficar raiz... Opa, peraí que ficou feia. Não que as outras não estejam, mas essa ficou mais. Então vai ficar raiz de 1 sobre 2, né? Se eu simplificar o 7 com 14 aqui, vai ficar raiz de 1 sobre 2, tudo bem? Então, para isso que serve as nossas propriedades, para a gente simplificar um pouco a nossa vida, certo? Outro exemplo, ó. Raiz quadrada de raiz cúbica de 8. Como que eu faço isso mesmo? Passo para uma raiz só, que vai ficar 2 vezes 3 aqui, de 8. 2 vezes 3 dá 6, né? Então isso aqui é a mesma coisa que a raiz sexta de 8, que não dá para fazer nada. Tudo bem? Mais um exemplo. Deixa eu pensar num bom. Aqui, por exemplo, raiz quarta de 2 elevado a 8.
certo? Aqui eu vou usar duas propriedades. Primeira propriedade colocar esse 8 para dentro, né? Então passar esse 8 para dentro. Então, ó, raiz quarta, nem precisa desse parênteses, espera aí, deixa eu tirar. Vai ficar raiz quarta de 2 elevado a 8 aqui dentro. Eu posso passar esse 8 só para dentro. E tem uma propriedade que fala que quando tem isso aqui, a gente pode transformar em potência. O que está dentro vai para cima e o que está fora vem para baixo. Então 2 elevado a 8 sobre 4. Quanto que é 8 dividido por 4? É 2, né? Então isso aqui é 2 ao quadrado e isso aqui é 4. Então imagina, isso aqui ó, virou 4. Viu como as propriedades são boas? Tá bom? Beleza? Então é basicamente isso, tá? Vou dar mais um exemplinho aqui, ó, aqui embaixo. Exemplo. Deixa eu pensar em mais uma. Fazer o mais tranquilinho, mas só para vocês saberem. Raiz 13, né? Raiz 13ª de A elevado a 13. Isso aqui é um jeito meio equivocado de fazer, gente, mas funciona, tá? Quando o expoente é ímpar, funciona mesmo. Quando o expoente é par, vai ter uns probleminhas aí. Mas nada que também que seja muito pesado de problema. Então você pode, entre aspas, tá bom? Simplificar aqui, ó. Esse com esse. Então a raiz com 13, isso aqui vai dar A. Beleza? Tudo bem, gente? Belezinha? Então é isso. Essas são as coisas de radiciação. Acredito que não tenha mais nada muito pesado assim para falar de radiciação. Tem mais uma coisinha. Eu vou é assim que a gente vai fazendo. Eu não anotei isso, eu esqueci de anotar aqui quando eu preparei a aula. Peço perdão, mas eu vou falar de racionalização, mas é bem rápido também. Então eu vou pedir para você pausar o vídeo agora e copiar quem não copiou. E aí eu vou dar o corte e já volto, tá bom? Aí eu só vou falar de racionalização, que é bem rapidinho, bem tranquilinho. E a gente já volta, beleza? Então é isso. Vou dar o último corte da aula agora. Então vamos lá, gente. Vamos falar de racionalização bem rapidinho, tá bom? É bem rápido mesmo, não tem muita coisa para falar não. É porque assim, o que acontece, gente? Na matemática, por uma convenção matemática, a gente não acha muito bonito deixar o denominador com uma raiz. Então você pode ver que, se você já fez vestibular e tal, você pode ver que não é, tá bom? Não é normal ter o denominador uma raiz. Então geralmente a gente não deixa. No numerador tudo bem, no denominador é uma convenção matemática que a gente não deixa. Então, vou mudar a cor só para você ver. Se você chegar num resultado azul, não sei se vai dar para ver, então eu vou pegar o verde de novo. Se você chegar num resultado que é 1 sobre uma raiz, ou 2, ou 28, tanto faz o número de cima, inclusive se for raiz dividido por uma raiz, o que você tem que fazer? Racionalizar. O que é racionalizar? É deixar a raiz em cima, basicamente isso. E como você faz isso? Você multiplica pela raiz que está embaixo, você vai multiplicar em cima e embaixo. Professor, mas aí eu não estou mudando o número? Não. Por quê? Porque raiz de 3 sobre raiz de 3, nesse caso, por exemplo, dá 1. Então, sempre que eu multiplico pelo mesmo número em cima e embaixo, eu não estou mudando o número. Isso chama princípio da igualdade, né? Então, tudo que eu faço em cima, eu posso fazer embaixo, sem alterar o número que é. Né? Porque o termo neutro da multiplicação é 1. Por exemplo, 8 vezes 1. 8, continua sendo 8. 497 vezes 1. 497, continua sendo 497. 1 sobre raiz de 3 vezes 1. Vai dar 1 sobre raiz de 3. Só que eu escrevi esse 1 de outra forma, para poder tirar esse número de baixo. Tudo bem? Essa raiz de baixo. Então aí, multiplicação de fração, multiplica em linha reta. 1 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3, né? Que a gente já viu com as propriedades. Se você está em dúvida, gente, se você está em dúvida se isso realmente dá certo,
pega a sua calculadora agora, tá? Pega a sua calculadora e faz primeiro essa conta. 1 dividido por raiz de 3. E depois faz essa conta, raiz de 3 sobre 3. E vê se dá a mesma coisa ou não. Eu aposto o meu salário que dá, tá bom? Tudo bem, gente? Então vou dar outro exemplo. Por exemplo, 2 sobre raiz de 7. Aí, como eu não sei, né? Como eu tenho que racionalizar, eu multiplico por raiz de 7 em cima e raiz de 7 embaixo. Sempre a mesma raiz que está embaixo, tá, gente? 2 vezes raiz de 7 vai dar 2 vezes raiz de 7. Raiz de 7 vezes raiz de 7 dá 7. Então, isso aqui dá 2 raiz de 7 sobre 7. De novo, se você quiser, pega a calculadora e faz as duas contas para você ver quanto que vai dar. Vai dar a mesma coisa. Tudo bem? E aí, esses são os principais, tá? Porque a raiz principal que mais aparece no vestibular é a raiz quadrada. Poucos. É assim que funciona. Certo? Então, basicamente isso aí. Tá bom? Vou dar mais um exemplo último para a gente fechar aí. Então, vai ficar 3 sobre raiz de 6. Então, para a gente racionalizar, a gente multiplica por raiz de 6 em cima, raiz de 6 embaixo. Vai ficar 3 raiz de 6 sobre 6. Só que aí dá para simplificar mais, né? Dá para simplificar esse 3 com esse 6. Então, vai ficar raiz de 6 sobre 2, né? Que vai sobrar o 2 embaixo quando eu simplifico 3 por 6. Tudo bem, gente? Beleza? Então, é isso. Tá? Agora sim acabou. Sobre radiciação é isso. Nossa próxima aula é teoria dos conjuntos, tá? Teoria dos conjuntos. E eu vou falar para vocês sobre conjuntos naturais, conjuntos inteiros, falar de diagrama, falar bastante coisa para vocês aí sobre teoria dos conjuntos. Tudo bem? Então, é isso. Muito obrigado aí por ter visto essa aula. Vou deixar uma lista de exercício no Classroom também. Daqui um tempinho, mas vai dar tudo certo, tá bom? Muito obrigado, grande beijo e tchau!